Gente, boa noite, oi, tchau. Excelente aula para todos vocês, porque eu estava falando exatamente isso, que a gente tem acompanhado a enquete, que eu sei que vocês estão compromissados com o conteúdo, e professora Valéria está exatamente dando o que ela tem de melhor, tá certo? E o que a gente estava falando e já planejando, que é para a próxima aula, e tchan, 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 se eu fosse vocês, não perderiam jamais. Vai ser outra aula show. Beijos, eu vou acompanhar vocês pelo YouTube. Obrigada. Tá. Agora vocês viram Isso como é que é os spoilers, né? São os nossos bastidores. Mas aí eu estava falando com vocês que a gente vai liberar uma enquete e a gente espera que vocês participem. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre o mapa e sobre a atividade 1. Vocês podem ir me enviando que o que eu conseguir explicar da forma mais clara, eu estarei explicando. Lembrando que eu não posso corrigir a atividade de vocês. Então, eu peço essa colaboração. Assim, a gente vai se colaborando e vai conseguindo. Vou passar para a professora Valéria e agora vai começar a aula. Boa aula, gente, e daqui a pouco eu volto. Boa aula, prof. Obrigada, Denise. Obrigada, professora Maria Cristina. Boa noite, queridos alunos. Claro que a gente está animados para a aula, mas a gente não pode deixar de pensar nos nossos queridos companheiros, nossos queridos rio-grandenses do Sul, de todos os 400 municípios, 400 municípios, né, do Rio Grande do Sul. Nosso carinho, nosso respeito e nossos votos de que tudo vai dar certo, tudo será superado e conte com a gente, tá? Então, nosso abraço, nosso carinho, de fato, nesse momento tão difícil do Rio Grande do Sul. Em nossa aula, vamos tentar levar para quem é do Rio Grande do Sul e para vocês também, que a gente precisa trabalhar com essas adversidades, né? E a gente viu lá que tem profissionais da assistência social trabalhando, do serviço social da área de saúde também. Então, a nossa profissão é muito importante nesses momentos difíceis, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nosso propósito de aula hoje é bem interativo, bem participativo. Antes de colocar o objetivo da aula, eu vou falar o que a Denise falou. A gente colocou um Google Forms, né Denise? Que é sobre uma enquetezinha, porque a gente vai falar sobre orçamento, né? Sobre o modelo de financiamento. Então, você vai colocar aqui, como você considera o modelo de financiamento do SUAS por pisos de proteção? Você acha, porque está lá, você recebe pela proteção social básica, especial de médio, especial de por piso. E IGD, eu vou mostrar depois uma tela que vocês vão entender bem. Vocês acham que é ideal, que deve ser revisto, ou você desconhece? Não sabe, você pode ser sincero, tá? Caso a resposta anterior tenha sido deve ser revisto, apresenta uma sugestão para a gente, como que deve ser? Deve ser um piso só, manda para o município, como que deve ser? Você tem conhecimento sobre o orçamento e financiamento da assistência social dos entes federados? Seja na esfera municipal, estadual, federal, ou você desconhece? O modelo de gestão do SUAS e o Pacto Federativo. Então, vamos ler sobre o Pacto Federativo que tem lá no nosso livro também, né? Destaca o financiamento compartilhado entre os entes federados. Quem são os entes federados? O governo federal, estadual, municipal e Distrito Federal. Como você avalia esse repasse federal? Ele é suficiente, insuficiente, precário ou você desconhece? Então, desconhece sempre está aqui, como vocês são os alunos agora, estão no segundo ano, pode ser que vocês não entendam muito bem, né? Você acompanha a execução orçamentária e financeira por qual órgão de controle? Através dos conselhos, do observatório. Em Maringá, por exemplo, é bem forte essa questão dos observatórios sociais, né? Audiência pública, porque todo orçamento ele deve ser muito bem público, né? Então, tem que ter audiência, publicado, a população pode participar, ou por meios eletrônicos, como site, e-mail, WhatsApp, sei lá, nas redes sociais. Ou não, eu não acompanho. E a realização do planejamento orçamentário no seu município se dá de forma participativa? Se não, desconheço. Gente, preencha esse Google Forms para a gente, porque ao começo da aula que vem, a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre o resultado dessa pesquisa, tudo bem? Posso contar com vocês? Podemos contar com vocês? Bem interativo isso, né? Então, tá bom.
vamos lá começar com as nossas aulas. Nossa aula de hoje. Hoje, gente, eu não estou em Maringá, eu sou de Maringá, hoje eu estou na minha cidade natal, São Pedro do Ivaí, um município de 10 mil habitantes, pertinho de Maringá, 100 quilômetros, mas estou com a minha família na minha cidade natal. Então, espero que tudo dê certo por aqui também. O objetivo da nossa aula é compreender sobre os instrumentos de gestão do SUAS, suas origens e também as bases legais para isso, como também aprender o papel, né, do nosso Plano Municipal de Assistência Social. Conhecer os aspectos relevantes que o financiamento ocupa na concretização de uma política pública. Além disso, refletir sobre a contribuição das ferramentas de informação, né, monitoramento e avaliação do SUS e política pública de assistência social. Quando nós falamos em planejamento, vocês têm no curso uma disciplina de planejamento e gestão de serviço social que vai contribuir depois para vocês compreenderem o que eu estou falando hoje com mais afinco, né? Então, para eu conhecer, para eu planejar orçamento, eu preciso conhecer a realidade do meu município, a realidade que eu convivo. Então, eu preciso ter ferramentas de informação, ferramentas que eu vou mensurar, que vai criar indicadores sociais. Quantas famílias eu atendo? Qual que é a renda dessas famílias? Quais são as demandas dessas famílias? Qual que é o máximo que eu posso chegar da realidade para que eu possa fazer um orçamento que condiz com as minhas necessidades, com as necessidades da minha população, certo? Então, eu preciso estar embasado com os aspectos legais. Para fazer um orçamento, bem de grosso modo, eu vou falar. Então, a gente tem o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e o orçamento, a lei orçamentária anual. O plano plurianual, ele dura 4 anos. O segundo ano de gestão do município e vai até o primeiro ano da gestão anterior. Então, este ano nós temos eleição para prefeito, correto? Então, o ano que vem, o prefeito que vai ser eleito vai trabalhar com o plano plurianual do governo que o governo anterior planejou. Só a partir do segundo ano de mandato que vai começar um novo plano plurianual. E assim vai ser sucessivamente. Dentro das leis de diretrizes orçamentárias, a LDO, a gente vai colocar não números, mas as diretrizes. O que é importante, por que é importante e argumentar sobre isso. Já a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela diz sobre o orçamento anual. Agora, gente, é o momento da gente conhecer e discutir e estar debatendo. Porque, geralmente, maio, junho, julho, o município está discutindo, porque tem que passar pelo Conselho Municipal de Assistência Social, aprovar esse orçamento, depois ele vai para a gestão executiva, vai para o legislativo aprova o orçamento, e o executivo precisa sancionar e colocar em prática esse orçamento. Toda gestão, seja ela municipal, estadual e federal, quem aqui conhece a realidade de algum município que já quis comprar, trabalha na gestão ou em algum órgão servidor público, já quis comprar, sei lá, um copo. Quis comprar um copo. E daí o financeiro falou assim, não, nós não temos orçamento para isso. Daí veio o recurso, você tem dinheiro, mas você não tem orçamento. Então, tudo que você compra dentro da política pública, seja ela da assistência ou qualquer órgão público, a gente tem que ter orçamento, a gente tem que ter recurso e a gente tem que ter licitação, a gente tem que saber como comprar. Hoje, com o Portal da Transparência, com a participação comunitária, a gente tem um controle maior sobre isso. Então, eu não posso comprar de qualquer jeito. Não, eu quero comprar esse copo, vou ali na esquina e compro. Não. Eu preciso ter orçamento, eu preciso ter dinheiro e eu preciso ter licitação para comprar tudo isso. Então, às vezes, por isso que é tudo muito mais moroso, né? Então, essas são as bases legais. E por isso, gente, lembra que eu falei do CPF lá, que é o conselho está funcionando, o plano está funcionando e o fundo está funcionando. Tudo isso precisa estar muito bem conectado para fazer a gestão de um orçamento. O plano de assistência social, ele vai contar a realidade, os indicadores, o perfil
perfil da realidade da assistência social do município, o que tem realizado, o que precisa ainda ser realizado e justificar tudo isso. Então, essa é uma ferramenta muito importante. Então, por isso que justifica essa nossa aula, né? E nós vamos ver lá no nosso livro, né? Nosso livro da disciplina, sobre os instrumentos de plano e orçamento, a gestão da informação, como, por exemplo, o Censo SUAS, CadSUAS, o CISC. Então, cada programa, ele tem um controle sobre isso, né? O IGD SUAS, né, que é um índice de gestão descentralizada, que é muito importante. A questão da vigilância socioassistencial, que gera o relatório mensal de atividades, que CRAS, CREAS e os outros serviços preenchem. O prontuário SUAS, relatório anual e gestão. E a gestão do trabalho também, né? Eu vou acessar esse link aqui para vocês. Vamos lá, se eu aprendi a lição aqui direitinho de como eu vou fazer isso, né? Compartilhamento de tela. E eu vou compartilhar a vigilância socioassistencial. Olha que legal, gente. Então, Denise, coloca esse link depois para os alunos, para a gente já ir, e que está nos slides também. Olha só, no site do Ministério, gente, tem praticamente o conteúdo do nosso livro, só que sempre, talvez, pode ter mais informações ou até menos informação. Nosso livro tem algumas explicações melhores sobre isso, né? Então, para que serve a vigilância socioassistencial? Porque eu posso identificar as situações de vulnerabilidade ou risco social que está acontecendo com as famílias, com os indivíduos, né? Quantas famílias? Qual que é o volume? Né? E mostrar o padrão de qualidade desses serviços também, né? Então, por exemplo, o Censo SUAS. O Censo SUAS é uma ferramenta que acontece anualmente, que os serviços, tanto Gov como não Gov, e os conselhos, preenchem. Então, clicar em Censo SUAS. É um processo de monitoramento de coleta de dados que a gente tem. Tem um decreto específico, então por isso que a gente falou lá nos objetivos. Então, tem essa legislação, é fundamentada. Então, a SAGE, que tem lá no nosso livro, que é o Sistema de Gestão de Informação, tem dentro da Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, para que serve o Censo SUAS? Ele vai produzir dados para que subsidie uma política de assistência social muito mais fundamentada e muito mais próxima da realidade e da necessidade. Uma ferramenta de aperfeiçoamento de gestão, tanto da gestão como dos serviços socioassistenciais também, né? Verificar se teve avanço, se não teve, por quê, quais são os desafios para que eu possa avançar, e fornecer informações para o poder público, dar mais transparência sobre os serviços, né? Então, quais são os tipos de questionamento? Da gestão municipal, então nós tivemos 5.520 municípios que fizeram essa informação, secretarias, né, que faz, ou departamentos, os conselhos, os CRAS, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, os CREAS, o Centro POP, unidades de acolhimento, sejam eles infantis, para adolescentes, para idosos, a gestão estadual, as secretarias estaduais, o conselho estadual. Então, se você quiser acessar os dados do Censo SUAS, a gente clica aqui, ó. Então, é bem interessante. Por exemplo, o CRAS. Né? Tem do CRAS, tem do CREAS, tem do Centro POP. Eu não vou entrar, porque senão a gente vai delongar muito. Mas, ó, daí, o que é um RMA? Relatório Mensal de Atendimentos. Então, o CREAS, o CRAS, o Centro POP são os principais serviços, né? Preenche os dados de quantos atendimentos individuais, quantas visitas domiciliares, quantos acompanhamento coletivo, trabalho coletivo com famílias, né? E o objetivo dele é que as informações estejam de uma forma que esteja uniformizada, que esteja qualificado para o SUAS, para que eu possa gerar informações para melhorar todo o Sistema Único de Assistência Social. E isso é utilizado muito em todas as informações, seja no âmbito municipal, como estadual, como federal. Né? E foi uma determinação da comissão da CIT.
O que é uma CIT? Comissão Intercessora Tripartite, que também tem no nosso livro. Tripartite é porque faz parte o governo municipal, estadual e federal. Então, a CIT se reúne para discutir com o representante dessas três esferas. E nós temos também a CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite. A CIB é só o município com o Estado. Então, tem reuniões também dos governos municipais com o Estado, para ver o que pode melhorar no Estado também, né? Assim, conforme as informações são registradas, né, mensalmente, é possível a gente fazer um mapeamento do serviço, tanto do volume de atendimento como das demandas, né? E melhorar as tomadas de decisões. Então, aqui a gente pode ver como que dá no sistema de aplicações, que é o SAGE, que é Gestão de Informação. A gente também tem o prontuário eletrônico simplificado, o prontuário SUAS, o encontro nacional que gerou toda a informação. Vale super a pena depois vocês entrarem aqui, tá? No Encontro Nacional de Monitoramento de Vigilância Socioassistencial do SUAS, que vai engrandecer muito o conhecimento de vocês, tá? E o protocolo de gestão integrada do SUAS também. E aí, gente, deu para vocês entenderem um pouco melhor? Gente, isso tudo está praticamente em toda a unidade do livro, tudo isso que eu falei. Mas agora, a hora que a gente começa a ler, né, é muito fácil. A Kátia está falando, olha, está com muita dificuldade de encontrar orçamento. Mas, gente, toda a prefeitura tem. Não existe prefeitura que não tem. Talvez você esteja com dificuldade de procurar. Mas existe, gente. Não tem município que não tenha. Você precisa saber onde que é a fonte, porque isso é portal da transparência. Até no Google. Depois vocês me falam aí qual que é o município, só para a gente ver. Qual que é o município, Joiciane? Só para mim ter uma ideia. Tá, Joiciane? Fala o município que você está aqui para a gente no chat, tá bom? A gente vai seguir, adicionando ao palco os nossos slides, né? Estamos propondo uma pesquisa para vocês, né? Então, essa pesquisa a gente já falou, certo? Entendeu? Jaciane, você mostrou onde devemos estudar a aula. Não entendi, Vanise. Você mostrou... tá. Aqui o estudo. Gente, Betim, Minas Gerais. Vamos lá. Vou tentar aqui pesquisar online depois, tá bom? Só um minutinho, Joyce. Betim, amo Minas Gerais. Um beijão para todos de Betim. Agora nós vamos entrar nesse outro site que é do TCU, tá? Para a gente discutir sobre o orçamento também. Só um minutinho. Deixa eu entrar aqui do TCU. Deixa eu achar. Achei. Aqui, compartilhando. Olha que site incrível, gente. A gente sabe tudo que tem na assistência no governo federal, em todas as políticas. Olha aqui, eu quero saber da saúde. Olha só, gente. Presta bem atenção. Eu acho que vocês precisam focar na aula, porque eu estou vendo no chat, vocês estão preocupadas com nota, com atividade, não com aprendizado. Então, depois, olha que nós temos a nossa mediadora aqui, que pode explicar. Vocês assistiram às aulas, o vídeo de explicação do MAP, das atividades? Então, foca na aula ao vivo no conteúdo de aprendizado e não no conteúdo de avaliação. Depois eu vou dispensar um tempinho para isso, tá? Olha só, gente, com a saúde, nós temos o equivalente a 155 bilhões previsto para a saúde, equivalente a 6% de todas as despesas desempenhadas, e 1,6% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Então, olha só. Então, em 2022, que é o último indicador aqui, a gente tem 6,6 bilhões. A educação, a gente tem 188,2 bilhões, que são políticas universais, que deve ser para todo mundo. Daí a gente tem assistência. De assistência, 198 bilhões. Nossa, é muito dinheiro. Mas, gente, dentro da assistência, entre os recursos do benefício de prestação
continuada do BPC. Olha só, gente, e o programa Bolsa Família. Nossa, mas em 2020 teve uma alta muito grande. Por que a gente teve uma alta muito grande no ano de 2020, gente? Por quê? Porque nós tivemos a pandemia, o início da pandemia, e foi criado o programa Auxílio Brasil. Então, teve um aumento muito grande no investimento na questão da transferência de renda. E para a Previdência Social, que nós temos aí 375,3 bilhões, né? No último ano que está discutido aqui, que foi 2022. Então, é muito importante a arrecadação do país, a renúncia fiscal, quanto que teve de renúncia fiscal, né? Por exemplo, resultado fiscal. Então, a gente precisa aprender, gente, a pesquisar. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, calma aí. Vamos adicionar o planejamento de recursos, gente, e a gestão em todos os níveis do SUAS são essenciais para um bom funcionamento. Atualmente, a internet propiciou a comunicação entre as diferentes esferas dentro deste sistema. Por isso, é muito importante que as informações tenham o devido tratamento e sejam diariamente anexadas ao banco de dados, gerando organização e agilidade para o planejamento dos recursos da assistência social. Vou compartilhar aqui com vocês mais um link. Esse é muito importante e todos esses, gente, vocês vão ter aqui no nosso link. Olha só, vamos lá para Betim. Vamos lá para Minas Gerais. Eu tinha colocado Rio Grande do Sul. Olha só esse link, gente. Coloquei lá 2024, Minas Gerais, vamos procurar municipal, vamos procurar Betim, certo? Betim. Achei Betim. Quero saber tudo que vem para o município de Betim nesse ano de 2024. Eu posso selecionar o tipo de execução, eu posso selecionar o piso, o agrupamento, mas eu quero saber de Betim, tudo sobre Betim, tá bom? Tá pensando aqui, olha só, gente, abrimos tudo que o município recebeu em Betim. Olha lá, o piso fixo de média complexidade, gente, ele recebeu 32.522, né? Desculpe, ele recebeu aqui, dia 30 de janeiro, 33 mil, dia 28 de fevereiro, 20.800, 19 de março, 20.800, 26 de março. Oi, pode falar. Recebemos a seguinte questão, mas nem toda prefeitura coloca? Toda prefeitura coloca, deveria colocar, porque é uma obrigação legal, né? Posso pesquisar, porque o ideal é a gente ter isso público, né? Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, vou fazer ao vivo, vamos ver se a gente consegue. Depois que eu sair desse site, pode ser? Vou fazer esse teste ao vivo com vocês, ver qual município tem ou não tem, vamos ver se eu acho. Pode ser? Vou dar um spoiler. Eu perguntei qual é o município, e aí eu vou falar para você. Gente, o site vai ser colocado para vocês na sala do café, ao final da aula. Entendeu? Olha que legal. Vocês já tinham conhecimento sobre isso? Coloca aí no chat. Olha só. Então, além da média complexidade, a gente teve também o piso fixo da média, o centro pop, olha só quanto que recebeu, a abordagem social, quanto que recebeu em Betim, o acolhimento para adultos e famílias, quanto que recebeu, a criança e adolescente, alta complexidade, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a proteção social básica e o IGD, né? O IGD BBF, que é o IGD do Bolsa Família. Então, o total geral que o município de Betim recebeu no ano de 2024 foi de 1.025.608,25. E aí, gente, vocês já conheciam isso?
Vocês já sabiam que isso existia, que era tão fácil assim de descobrir ou não? Hein? Não? Gente, então eu vou aqui no Google, tá? Vou tentar compartilhar a tela do Google e fazer uma pesquisa aqui online com vocês, ver se funciona, tá? Opa, desculpe. Apresentar, compartilhar. Eu consigo compartilhar um Google? Vamos ver. Nova guia aqui. Compartilhar. Vamos lá. Olha só, gente, não sei, não fiz ainda. Orçamento Betim, Minas Gerais. Olha lá, gente, Portal da Transparência. Primeiro link que eu coloco já tem aqui. Olha o plano plurianual de 2022 e 2025. Lembra que eu falei que vai do segundo ano de gestão até o primeiro ano de gestão? Olha lá, a LDO, o plano da LDO de 2024 de Betim. Olha a lei orçamentária anual de Betim, 2024. Tá aqui, gente. Aqui. Receita tributária, transferência. Vamos dar um Ctrl F aqui em assistência social para facilitar a nossa vida. Ó, aqui, o orçamento para assistência social no município de Betim é de 63.111.478,20. E a gente tem uma receita de 2 milhões, regra de 3 simples. Então, a gente sabe qual é o percentual. Ó, se o orçamento é de 2 milhões, quantos por cento é 63 mil? Matemática simples. Foi difícil, Jaiciane, né? Jaiciane, tá vendo como é fácil? Algum outro município quer pesquisar? Pode falar aqui que a gente pesquisa. Algum outro município? A Girleide, qual é o teu município, Girleide? Fala para mim que eu pesquiso aqui. Girleide, passa para mim. Nossa, São Paulo tem facinho. Eu quero saber o da Girleide, que está em dificuldade. Agudo, São Paulo. Vamos lá. Cadê o Google? Vamos lá. Orçamento, qual que é? Agudos, São Paulo? Aqui. Prefeitura Municipal de Agudos. Ó, só dei um Google, gente. Vamos procurar. Ó, os planos municipais aqui. Plano municipal vai ter o valor. Licitação, contas públicas. Vamos ver se está em contas públicas. Selecione uma... Ó, balancetes, balanço, relatório resumido, resultado de gestão. Vamos lá. Balanços, plano de ação, relatório de gestão fiscal. Vai ter aqui. Ó, relatório de execução orçamentária, o ano, a modalidade, o balanço orçamentário, ó, vai estar lá, melhor ainda, o balanço orçamentário, o que foi orçado e o que foi realizado. Tá tudo aqui. Buscar. Opa, primeiro bimestre. Detalhes. Vamos ver aqui. Balanço. Opa, concordo com os cookies. Cadê? Vamos ao balanço orçamentário. Professora, a gente teve uma pergunta aqui. Mas o que está lá é o real movimentado entre as secretarias? A pessoa quer saber se é o orçamento correto. Não, o orçamento só existe um, gente, só existe um. Ele é publicado em diário oficial. Então, se eu quiser fazer até em diário oficial, eu posso, né? Posso pesquisar nos diários oficiais. Ó, IPKTA, né? O município. Então, gente, se vocês não conseguem, dá Google, mas porque existe, né? Em todos.
em todos os municípios. Orçamento, Presidente Prudente. Tem outra ali, Prudente. São Paulo. Olha só, gente. Vou aqui entrar... Opa, desculpe. Apresentar, compartilhar tela. Compartilhar. Olha aqui, que facinho. Que tal de Presidente Prudente? Aqui quem falou... Orçamento 2023, prevê quase. Tem informações, gente. Clique aqui, configura na íntegra a lei orçamentária anual de Presidente Prudente. Olha aqui. Sessão ordinária, arquivo em PDF. Adoro, porque isso aí é a lei, assinado pelo prefeito. Então, ó, gente, isso é lei, isso é documento público, então é o real. É o real orçado. Depois, no final do ano, vai ter o executado. Eu acho... Gente, está ficando mais fácil para vocês? Está vendo como a atividade não é tão difícil assim, né? A atividade é difícil, gente? Eu vi que as despesas são 7 vezes maior que a receita. Isso é complicado, né? É muito complicado. Só um minutinho. Calma aí, estou entrando num outro sistema aqui só para mostrar para vocês. Entre Presidente Prudente e São Paulo é um horror. Ah, então tá bom. Vou abrir para perguntas aqui só para dar uma organizadinha no raciocínio. Pode fazer as perguntas para mim, Denise. Prof, a gente teve muita questão sobre serem falsos o orçamento. Muita gente falou que fica muito escondido nos sites das prefeituras. Eu fui fazendo um balanço, porque não são perguntas, né? Eles estão mais que informando. Alguém questionou sobre não saber interpretar as tabelas por serem só estudantes também. Uhum. Aí eu acho que você podia falar um pouco nessa direção. E assim, o que eu tenho visto no Fale com o Mediador é que eles ficam perdidos no próprio site. Eles não acham os orçamentos. Gente, isso é normal, gente. Vamos organizar assim. Isso mesmo, assustado com muita informação. Mas esse é o nosso objetivo mesmo, jogar informações, mas isso, com o tempo, é para que vocês entendam que existe a informação e que ao longo da vida acadêmica, ao longo do exercício profissional, gente, vocês vão estar tendo acesso a essa informação e vocês vão falar assim, nossa, eu tive uma aula sobre isso. E isso, com o tempo, fica mais comum para vocês, fica mais fácil para vocês, entendeu? Então, o que eu preciso entender? O que eu preciso entender disso tudo, né? Eu preciso olhar assim, quanto que é o orçamento lá dentro da nossa atividade do município, aquele que eu mostrei de Betim, que estava perfeito ali. Se é 1 milhão, se vou assistir o vídeo de explicação da atividade que eu coloquei, até dou esse exemplo. O meu orçamento no município é de 1 milhão geral e para assistência social é de 100 mil, então eu tenho um orçamento de 10% de todo o orçamento para assistência social. Então, eu olho assim, nossa, a saúde é de 300 mil. Então, lá eles têm 30%. Olha só, né? Tem muito mais serviço, muito mais atendimento ou não. Então, a gente, por exemplo, aqui, lá em Maringá, onde eu estou, às vezes a gente discutiu dentro do conselho, que eu sou conselheira municipal da assistência social, nós avaliamos que o orçamento da cultura é maior que a da assistência. E claro que a gente deve incentivar a cultura, claro que a gente tem que dar todo o apoio, porém, a assistência social depois da pandemia em Maringá, nós passamos de 24 mil famílias cadastradas para quase 50 mil famílias cadastradas com até meio salário mínimo. Então, você está vendo que o que a gente precisa é não desesperar na nota, mas desesperar para tirar nota na atividade.
preocupar e tentar entender que isso vai ser consequência, né? E eu vou ter que saber olhar e falar assim, poxa, eu preciso entender, eu quero aprender sobre isso. Então, é uma questão numérica mesmo. Olha, o orçamento da assistência social é só 2%, são só 2% do... Será que é suficiente ou não? Daí eu olho lá que vem, por exemplo, 5 mil do governo federal para o CRAS. O que é 5 mil? Eu pago funcionário? Então, o município está arcando com tudo. Então, essas fontes de pesquisas que a gente tentou trazer para vocês, porque o nosso objetivo é mediar as informações, onde elas existem, com vocês. Claro que dentro desse vácuo, né, dessas áreas, tem muita informação, mas é importante que vocês respirem. Eu vou falar assim, olha, existe essa fonte, a professora me passou. Vou perguntar para a Denise de novo qual que é aquele link, porque é interessante. E navegar, pesquisar, tentar interpretar. Então, por exemplo, eu olho lá, PSE. Nossa, o que é PSE? Proteção Social Especial. Então, é você olhar e querer entender de fato o que significa. Quando eu falo PBF, Programa Bolsa Família, sabe que são coisas simples, que não adianta, eu posso ficar aqui horas falando, mas se eu estou facilitando onde vocês vão buscar as fontes de pesquisa de tudo que tem no nosso livro. Porque todos esses indicadores sociais que eu passei sobre orçamento tem de uma outra forma no livro. Então, eu estou explicando de uma forma mais objetiva e mais prática dentro desses sites que fica mais fácil para vocês, né? Gostei lá de Alana. Alana é de onde? Meu tem 3,5 milhões a 5%. Pouco, minha cidade tem uma sede, 4 distritos e 26 povoados. Né? Muito bom, Alana. Você está entendendo? Então, a Alana já começou a entender que é só 5%. Só que eu vou falar, Alana, é muito maior que muitos outros municípios, né? Isso, as informações vão se encaixando ao longo dos nossos estudos. Ai, que legal que as coisas vão se encaixando. Você está entendendo? Quando a gente faz a pergunta lá no chat, né? Se você acha que deve ser por piso, né? Porque hoje vocês viram que lá naquele site do MDS é por piso. Então, a gente tem da proteção social básica, especial de média, centro e pop. Vocês acham que esse é o modelo ideal ou não? Que deveria vir tudo para o município e o conselho que decidisse, né? Professor, estou perdida, não estou entendendo. Está muito rápida a explicação, muito rápida. Qual que é a sua dúvida? Seja mais objetiva na dúvida também. Vamos lá. Vou fazer uma recapitulação, então, porque a Maria Aparecida falou que está muito rápido. Porque é muita informação mesmo. Então, gente, nosso objetivo hoje é a gente falar que todo o planejamento do Sistema Único da Assistência Social, do SUAS, ele deve ser baseado na realidade, né? Na realidade. Então, para que eu conheça a realidade, nós temos indicadores sociais. Por isso que existe a vigilância socioassistencial, que é um dos objetivos do SUAS, que a gente olhou lá na aula passada, você lembra? Direitos sociais, proteção social e vigilância socioassistencial. A vigilância socioassistencial a gente consegue por meio do censo SUAS, do relatório mensal de atividades, dos indicadores sociais que a gente tem. Feito isso, eu conheço a realidade. Por exemplo, no meu município, eu tenho 50 mil famílias no cadastro único com até meio salário mínimo. Então, como que eu vou conseguir trabalhar com essas famílias? Eu tenho 10 CRAS, 10 Centros de Referências da Assistência Social. Será que essa demanda... Semana que vem a gente vai trabalhar sobre os trabalhadores do SUS. Será que eu tenho quantidade de trabalhadores suficiente para atender essa demanda? Não. Será que eu tenho benefícios eventuais o suficiente? Então, meu orçamento... Porque tem como atender família sem dinheiro, gente? Tem como? Então, eu preciso, enquanto assistente social, a questão técnica do trabalho social com famílias é importante, ótimo. Entender a política da assistência social é ótimo, mas eu preciso entender de indicadores sociais, eu preciso entender de orçamento, porque eu só consigo trabalhar se eu tiver
esteja financiando, se eu tiver recursos para administrar, para atender a população, para garantir os direitos da população. Senão eu vou ter que ficar selecionando pobreza, que a gente chama. Entendeu? Se eu tenho 50 mil famílias e 1.000 benefícios, e eu sei que 50 mil famílias precisam, eu vou ter que selecionar a pobreza para atender. Isso é garantia de direitos, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tenha falado. Gente, tenham calma, ninguém aprende de uma vez. Claro que não. Né? Vamos ver lá, gente. Cadê? Sou de Rafael, Jambreiro, secretário, meu Deus, essas informações. Essa aula é muito necessária. Sim, gente. Ó, e tudo que eu estou falando tem no livro, tem nos sites, e eu vou falar a verdade. Estou desde 2000, né? Estou mais de 25 anos formada, mais de 20 na gestão, na assistência social, e todos os dias eu aprendo. Então, fiquem calmos, gente. Só que eu acredito que vocês são privilegiados, porque vocês são poucos os cursos de serviço social. Vocês podem pesquisar aí nas grades curriculares de outras universidades, que tenha uma disciplina, uma única disciplina, com material, com aulas, que fala sobre a gestão do SUAS. Então, vocês são privilegiados, mas é a vida inteira. E lendo. Lembra na aula passada que eu falei sobre a PNAS, as orientações técnicas, a tipificação? Claro que é muito material, gente. Eu estou estudando a vida toda, a Denise também, a professora Maria Cristina também, né? E vocês não vão processar todas essas informações de uma única só vez, mas vocês vão saber que alguém falou sobre isso e buscar fonte. Imagina, eu estou estudando com quase 50 anos, se eu consigo processar todas as minhas informações, não consigo. Mas eu sei que minha professora falou a fonte. Então, hoje eu não consigo ler tudo, mas daqui um mês, depois que eu terminar o curso, eu sei onde que tem a fonte, eu sei que existe isso. Então, gente, fica calmo, respira, vocês têm material para tudo isso, tá? Vamos lá, se tem mais perguntas. Nossa... Isso, uma dificuldade de atender a demanda é muito maior que os recursos. Geralmente é assim mesmo, gente. Infelizmente. Por isso que a gente tem que entender de orçamento, ver como que dá essas reuniões, essas audiências públicas sobre o orçamento, para a gente lutar, participar, ocupar espaços como do Conselho da Assistência Social, do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, do Conselho da Pessoa Idosa, porque são os conselhos que podem fazer essa manifestação de uma forma legítima para poder solicitar um orçamento, ampliação de orçamento. Vamos lá, essa disciplina está meio complicada mesmo, mas creio que entenderemos melhor com o tempo. Mariane, é só essa disciplina, estou ficando preocupada, que é uma disciplina muito boa, porque é uma disciplina muito prática, que você vê na realidade, tá? Então, ela não é muito teórica. Às vezes, vocês estão acostumadas, né? Com fundamentos históricos, teóricos, metodológicos, sociais, que tem aquela informação teórica, eu faço uma pergunta da teoria. Então, eu estou tentando trazer a realidade do SUS para você, porque a teoria vocês já têm, né? A prefeitura manda verba para um asilo ou um abrigo? Ó, tudo depende do orçamento. E hoje a gente tem o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que a gente chama de MAROSC, que é uma lei que está lá de 2014, 15, implantada em 2016, e que a gente, para o repasse público para o privado, porque, embora seja um abrigo, uma OSC, ela é uma organização da sociedade privada sem fins lucrativos. Então, eu posso repassar desde que tenha um edital de chamamento, que é muito próximo de uma licitação, enfim, mas tem uma questão muito prática e muito legalista, né? Que é o marco regulatório, MAROSC. Deixa eu ver se eu acho aqui e mando para vocês aqui no site. Já achei aqui, gente. Só um minutinho, acho que dá tempo. Nós temos 4 minutinhos. Só um segundinho aqui. Compartilhar tela, MAROSC. Ó. Para eu falar de repasse, que você a tua pergunta, ó. Marco regulatório das organizações da sociedade civil. Ó, lá em 2014 foi
processo de regulamentação em 2015, como eu disse, e só em 2016. Olha, a professora estava por dentro da pergunta, hein? Então, como está organizado, como eu posso repassar recursos públicos para o setor privado, para as organizações da sociedade civil. Nós vamos colocar também esse link para vocês, tá? Vou passar aqui. Denise, passa para eles, por favor, essa questão, esse também, por favor, esse link. Tá? Então, é muita informação. Imagina, o marco regulatório, a professora Maria Cristina sabe que ela participou desse processo, ela estava na gestão municipal também, e a gente estudou muito para conseguir isso, para repasse em instituição de longa permanência, para abrigo, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é tudo baseado nessa lei do marco regulatório. A Joiciane pergunta, o orçamento é definitivo para o município através da quantidade de pessoas que moram nele ou de pessoas com vulnerabilidade? Joiciane, não tem uma regra para isso. O do governo federal e muitos projetos é definido pelo algum indicador. Às vezes é pelo número de famílias no cadastro único, às vezes é pelo número de habitantes. Então, esse nós estamos falando não de orçamento, mas de repasses do governo federal e do repasse do governo estadual. Repasse é uma coisa, orçamento é o que eu pretendo gastar e investir com aquele recurso, né? A professora Maria Cristina, verdade, professora Valéria, foi um grande desafio para a gestão. E estudamos muito, né, professora? E estamos estudando até hoje, né? Nossa futura profissão exige muito estudo. Exige, gente, exige muito estudo. Porque a partir do momento que eu falo que nós trabalhamos na perspectiva de tentar ampliar a garantia dos direitos, levar acesso à informação, promover a proteção social, se eu não estiver lendo e ter conhecimento, a gente é engolido, imagine os usuários, não é? Que não tem informação. Então, sabe que aquela história de quem tem informação tem poder? É isso. Se eu tenho informação, se eu detenho conhecimento, eu tenho poder de argumentação, de reivindicação, de fundamentação, né? Então, informação é tudo. Nossa, como é definido esse repasse para os municípios? Olha, do governo federal, o cadastro único é um ótimo indicador. Então, depende muito de quantas famílias estão atendidas, quantos CRAS estão implantados. Então, a gente chama de serviços afiançáveis. Por exemplo, o CRAS, CREAS. Então, quais serviços estão afiançáveis? Então, em Betim, você viu que tem vários serviços afiançáveis. Então, o repasse é de acordo com os recursos afiançados. E o Estado depende muito. Cada Estado pode tratar de um jeito. Ai, que bom que você entendeu, Giciane. Como é definitivo? Ah, tá. Hoje, professor, não se fala asilo, e sim lar do idoso. Não, na verdade, fala instituição de longa permanência para a pessoa idosa. Não é asilo e nem lar de idoso, né? Então, não é asilo, gente. Não falei asilo nem em momento algum. É instituição de longa permanência ou acolhimento à pessoa idosa. A gente pode falar. A instituição é instituição de longa permanência. Como a gente chama isso dentro do sistema, é acolhimento institucional para a pessoa idosa, né? Abrigo. Nós temos abrigo, sim, né? Então, a gente tem alguns tipos de abrigo, por exemplo, para criança e adolescente, abrigo para criança, que é o acolhimento institucional para criança ou para o infante, tá? É isso aí, gente. Já passa muito rápido. Mas, gente, não brinca comigo, é muita informação, mas eu tentei facilitar a vida de vocês de forma bem prática, tá? Mas é isso. Conte comigo. A professora mandou os links. Eu vou liberar o link para vocês lá no Fale com o Mediador.